O capítulo começa quando Peril e Sarp terminam de conversar e Sarp diz que irá subir para ver seus filhos. Peril interrompe e pede que reconsidere ir ver Bahar e sua família. Ela só pergunta o que ela acredita ser melhor para todos e não quer interferir em suas decisões, mas ele quer que ele faça a coisa certa. Sarp diz que vai pensar no assunto e sobe para o quarto dos filhos. Peril sentado na sala se lembra novamente do que aconteceu depois que Munir levou Sarp assustado e ferido em seu carro. Munir os levou para um apartamento desocupado, pois tiveram que se esconder para que Nezir não os encontrasse. Sarp estava deitado e dormindo em um sofá. Munir abriu a porta para um médico que ligou para tratar Sarp. O médico examinou o ferimento e disse que ele é um homem forte porque não sabe como ainda está vivo. Peril pediu-lhe que salvasse a vida daquele homem a todo custo. Munir recebeu um telefonema de Sua, que lhe disse que partiria para o exterior no dia seguinte. Munir aceitou e informou que o homem que eles têm com eles pode não sobreviver. Sua disse a ele que estava tudo bem. Bahar está em um ônibus indo para a escola para pegar as crianças. Bahar se sente muito fraco e parece que vai desmaiar. Um homem no ônibus lhe dá seu lugar e Bahar agradece. Quando Bahar desce do ônibus ele bebe um pouco de água, mas ainda se sente muito mal e anda devagar e com fraqueza. Ela chega à entrada da escola e tenta recuperar o fôlego. Musa vem buscar Bora e vendo Bahar naquele estado pergunta se ele se sente mal. Bahar diz a ele que só deve ser porque está muito quente. Musa pede que ele entre no carro e descanse, enquanto ele pega as crianças. Bahar agradece. Pouco depois, vemos Musa levando Bahar e seus filhos para sua casa. Arif os observa do refeitório. Nizam e Doruk agradecem por tê-los levado e Musa pede a Bahar que ligue para ele se precisar de ajuda. Bahar agradece novamente e entra em sua casa. Os filhos de Yelis esperam à mesa que a mãe sirva o jantar. Yelis traz um pote de macarrão para a mesa. A filha pergunta se não haverá mais nada e Yelis responde com tristeza que hoje será só isso. Se ela quiser saber por que não tem mais nada pode perguntar à tia Seida. A menina pergunta o que há de errado e Seida responde que é um hábito que elas têm de comer apenas macarrão em alguns dias do ano. A menina olha para o irmão e diz-lhe que é um costume que praticam nos dias em que não tem dinheiro. Yelis e Seida se entreolham muito preocupadas, enquanto Bahar está na cozinha preparando o jantar. Ela ainda se sente muito fraca. Nizam pergunta a que horas será servido porque eles estão com muita fome. Bahar avisa que estará pronto em 1 minuto. Ela sente que vai desmaiar e se encosta na geladeira para que os filhos não a vejam. A panela onde ele tem comida começa a molhar no fogão e Bahar se esforça para desligá-la. Ele também dá um copo d'água a Doruk e finge que está bem, mas na verdade ele está tentando se segurar e não desmaiar. Por outro lado, Arif sobe até o apartamento e bate na porta. Yelis abre e pergunta o que está acontecendo. Arif diz-lhe em voz baixa que amanhã virá buscá-los às 5 horas da manhã para levá-los ao bazar. Yelis, preocupado, pergunta o que ele fará com as crianças naquele momento. Arif manda ele ligar para o pai das crianças para cuidar delas. Seida também sai e Arif pede que estejam prontos naquele momento. Ele sai e Yelis diz a Seida que ela agora deve deixar os filhos com o pai mais cedo para que possam ir ao bazar. Seida diz a ela que talvez seja melhor, já que não podem oferecer nenhum prato de comida. No dia seguinte, o alarme de Bahar toca às 7h30 da manhã. Ela acorda e ao tentar se levantar sente fortes dores. Bahar com todas as forças sai de seu apartamento, grita os nomes dos amigos e bate na porta. Seida, mas ninguém abre. Ela pergunta onde eles estarão quando ela mais precisar deles. Bahar, muito fraco, volta para seu apartamento. Seida, Yelis e Arif estão organizando sua barraca no bazar. Yelis recebe uma ligação de Bahar e pergunta o que ele deve fazer agora. Seida diz para ele não responder porque ela vai perguntar onde ele está agora e eles não podem contar a verdade. Melhor ligar para ela mais tarde. Yelis coloca o telefone de volta na bolsa e observa de longe Bahar ligar insistentemente para ela. Poucas horas depois, Yelis, muito decepcionado, diz a Arif e Seida que eles partiram em vão e também estão endividados. Agora ela terá que procurar um trabalho de limpeza, terá que entregar os filhos ao ex-marido, que logo se casará e depois de um tempo os filhos a esquecerão. Arif se levanta e diz que é melhor ela ir vê-los mais tarde. Seida o impede e diz que ele não pode ir embora.
Eles têm que acabar com isso e farão o que for preciso para ter sucesso. E Alice pergunta desesperadamente como eles conseguirão isso se todos no bazar já venderam metade de suas mercadorias e ainda não tem nada. Seida olha para os outros comerciantes gritando e promovendo seus produtos. Ela pega uma camisa e pede a Arif que a vista. Arif reluta em fazer isso, mas Seida pede que ele faça isso por Bahar. Arif aceita imediatamente com a ajuda de Seida troca de camisa, então Seida tira os sapatos e sobe na mesa com Arif. Ela pede para ele modelar a camisa e de repente começa a gritar para todo o público, pedindo que comprem as camisas dela, podem dar para os maridos, pais ou filhos, que ficarão tão bonitos quanto a modelo. Várias mulheres se aproximam da barraca e ao verem Arif começam a comprar em grandes quantidades. Seida, Arif e eles estão muito felizes. Bahar retorna ao prédio onde mora, sobe as escadas lenta e fracamente. Bahar bate novamente na porta de Seida pedindo ajuda, mas ainda não obtém resposta. Ela entra em seu apartamento de joelhos, pois não tem mais forças para se levantar. Bahar entra no banheiro, vomita e fica deitado ao lado da porta, muito doente. Doruk e Nizam a esperam do lado de fora da escola, muito tristes. A professora avisa que está ligando para a mãe, mas ela não atende. Ela pede que eles entrem na escola enquanto continuam esperando pela mãe. As crianças estão preocupadas porque Bahar nunca se atrasa. A professora pergunta se eles sabem o número de mais alguém. Nizam lhe dá o número de Yelis, que também não atende, pois está muito ocupada vendendo as camisas. A professora pergunta novamente se eles conhecem mais alguém que possa buscá-los. Doruk diz a ele que sua irmã sabe o número de sua avó, mas Nizam diz que isso não é verdade. A professora avisa que irá buscar um sanduíche para eles e Doruk pergunta à irmã por que ela está mentindo. Nizam diz que sabe o número de sua avó, mas seu avô Enver ainda está doente e não podem estressá-lo. Será pior se ele descobrir que sua mãe não veio buscá-los. Quando a professora volta com alguns biscoitos, Doruk diz que ela pode ligar para o tio Musa. A professora diz que é uma ótima ideia e liga para Musa. Depois de alguns minutos no bazar, Yelis verifica seu telefone e encontra 50 chamadas perdidas. Ela recebeu uma ligação de Musa, que conta o que aconteceu. Yelis, muito assustado, avisa Seida que Bahar não aparece e eles devem ir embora agora mesmo. Ela pega sua bolsa e também conta a Arif o que aconteceu. Arif e Yelis fogem e Seida fica no bazar muito preocupada. Atice diz a Enver que enquanto Sirin está tomando banho, ela gostaria de conversar com ele sobre algo importante. Eles se sentam e Atice diz a ele que foi às compras pela manhã e encontrou Yale, que lhe contou algo sobre Bahar. Enver escuta com atenção, mas o celular de Atice começa a tocar. Ela entra em seu quarto e atende. Seu rosto muda radicalmente e ela começa a chorar, depois desliga o telefone. Enver entra na sala. Atice enxuga rapidamente as lágrimas e enquanto procura sua bolsa diz ao marido que estava conversando com Bahar, pois eles têm mais pedidos de camisas. Os materiais chegaram e ela deve ir agora recebê-los. Enver diz a ela que é um pouco tarde, mas se Bahar ligou para ela deve ser importante. Atice pede que ele fique com Sirin e sai da sala. A louca ondulada sai do banheiro e pergunta à mãe onde ela está indo. Atice pede que ele cuide do pai e sai de casa. Atice corre e começa a chorar enquanto ora para que sua filha Bahar fique bem. Peril está com um dos filhos dos braços e sai para o pátio à procura do marido. O funcionário conta que o homem simplesmente saiu sem avisar ninguém. Peril entrega o bebê ao funcionário e corre para o estacionamento. Lá ele consegue parar o carro de Sarp e pergunta por que ele está saindo e para onde está indo com pressa e secretamente. Sarp diz-lhe seriamente que já sabe muito bem para onde vai. Peril, assustado, diz-lhe que lhe prometeu que pensaria no assunto e mesmo assim não faria nada. Sarp não conta nada para a esposa e sai da mansão em seu carro. Peril fica chorando enquanto observa se afastar. Sirin entra em seu quarto e vê seu pai sentado em sua cama. Ela pergunta o que está acontecendo. Enver muito conta a ele que um homem foi buscar água. Ele não encontrou a carteira, então foi até o quarto, abriu a bolsa e encontrou isto. Ele mostra um envelope com o dinheiro para a filha, que fica surpresa. Enver pergunta de onde veio todo aquele dinheiro. Sirin conta que um amigo pediu que ele ficasse com ele porque vendeu seu carro. Enver olha para ela e diz que isso não é verdade.
Ele sabe muito bem que o que diz não é verdade, começa a ficar chateado e diz a Sirin que está cansado de conviver com uma pessoa que mente para ele olhando nos olhos. Não aguento mais. Sirin pergunta se ele prefere que ela saia de casa então. Enver responde que não, tudo o que ela quer é que ele pare de mentir. Sirin diz a ela que o que ele quer é que ela vá embora para que ele possa levar Bahar e os filhos para morar com eles. Enver diz a ele que desta vez não vai permitir que ele se faça de vítima e negar-lhe explicação de onde veio o dinheiro. Ele sai da sala e se senta na sala. Sirin grita com ela da porta de sua casa que se ela quiser pode levar a outra filha para morar, mas ela sairá daquela casa. Sirin se tranca e do quarto grita para o pai que há muito procurava uma desculpa para tirá-la de casa e agora a encontrou, pois encontrou uma nova família e uma nova filha. Agora você pode jogar fora o anterior. Sirin pega uma mala e, muito zangado, arruma suas coisas. Ela sai da sala e Enver pergunta o que ela está fazendo. Sirin avisa que ele vai embora agora, isso lhe dará a oportunidade de ser pai de outra pessoa, porque essa é a sua natureza. Enver se aproxima dela e pergunta o que ela quer dizer. Sirin conta que já fez isso há um tempo, saiu com a esposa de outro. Enver tenta bater nela, mas se contém e manda que ela saia agora mesmo. Sirin pega suas malas e sai de casa. Sirin sai de casa com as malas, pega um táxi e segue para o escritório de Sua. Depois de alguns minutos, Sua recebe uma ligação informando sobre a visita da senhorita Sirin. Sua permite sua entrada e Sirin entra no prédio. Ela conhece Munir, que pergunta o que ela está fazendo lá. Sirin responde sorrindo que ela foi ver o Sr. Sua. Ela também diz a ele que já se lembra de onde o viu muito antes de ele a sequestrar. Ela lembra que há vários anos foi à sua casa perguntar se Bahar tinha certeza de que tinha dinheiro para ela. Munir diz a ela que ela está certa e naquele dia ela mentiu para eles que Bahar havia morrido. Sirin não diz nada, vira-se e continua andando. De longe, Munir grita com ele que ele realmente se pergunta por que mentiu para eles. Sirin entra no escritório de Sua, diz a ela que presume que ela veio porque tem novidades para ele, pede que ela se sente e pergunta o motivo de sua visita. Sirin conta que seu pai encontrou o dinheiro que ele lhe enviou. Houve um problema entre eles e ele teve que sair de casa. Sua pergunta como ele pode ajudá-la. Sirin diz a ele que ela precisa de um lugar para ficar e acha que pode ajudá-la. Sua diz a ela que ela realmente pode ajudá-la, mas ela precisa lhe dar um bom motivo para fazê-lo. Sirin conta que como seu genro Sarp está se aproximando tanto de sua irmã Bahar, ela achou que seria bom para eles se darem bem e tê-la como amiga. Sua pergunta o que ele quer dizer com se aproximar. Talvez os dois se conheçam. Sirin diz que ainda não, mas eles estiveram recentemente no mesmo hospital e felizmente não se cruzaram. Porém, o pequeno Doruk conseguiu ver seu pai e agora não para de dizer isso. Sua diz a Sirin que seria uma honra para ele ter como convidado uma garota tão esperta. Ela tem um quarto confortável para ela. Sirin sorri e diz ao velho tarado que era isso que ele estava pensando. Por outro lado, vemos Enver em sua casa, ele recebe uma ligação de Atice que, muito preocupada, lhe conta que tentou ligar para Sirin, mas ele não atende. Ele pergunta se poderia colocá-la em contato. Enver pergunta se ela está chorando, mas Atice diz que não, ela só precisa falar com Sirin imediatamente. Enver avisa a esposa que Sirin não está aqui, ela foi embora e é melhor conversar sobre isso mais tarde. Atice diz que não, ela tem que falar com a filha agora, para onde ela foi. Enver conta que brigou com Sirin, ela achou que ele não a queria em casa, então ela arrumou suas coisas e foi embora. Atice surpreendeu-o e perguntou-lhe para onde ia com as malas. Enver diz a ele que não sabe, a campainha toca e Enver diz a Atice que provavelmente é Sirin. Quando Enver abre a porta vê Sarp à sua frente, o venerável velho diz à esposa que ele não é Sirin e que ela deve desligar agora. Enver pergunta a Sarp o que ele está fazendo lá. Sarp pede que ele o deixe ir para sua casa, mas Enver diz que não. Sarp diz a ele que seu objetivo é explicar como as coisas realmente aconteceram. Não é a intenção deles causar problemas a você. Já que você sabe que ele acabou de sair do hospital. Enver com raiva pergunta o que ele pretende explicar. Ele desapareceu e todos o deixaram para morrer. De repente ele apareceu como um homem rico. Como você pode explicar tudo isso? Sarp implora que ele o ouça.
Mas Enver o interrompe e grita com ele que ele abandonou sua esposa e filhos, os deixou na miséria e foi embora assim mesmo. Sarp diz a ele que isso não é verdade. Não foi assim que as coisas aconteceram, porque nada dependia dele. Enver, cheio de raiva, fecha a porta na cara de Sarp, que bate e continua pedindo para ouvi-lo. Enver grita com ele que está cansado de suas mentiras e não quer nada com ele, abandonou sua família e os deixou na pobreza. Nenhum pai faria algo assim, apenas um pai sem coração. Alguns segundos depois, Enver se acalma e abre a porta novamente. Ele pergunta a Sarp por que ele abandonou sua família e o permite entrar em sua casa. Enquanto isso, Atice chega ao hospital e corre até a doutora Yale. Eles se sentam e Yale conta a ela que Musa já pegou as crianças. Yelis e Arif estão a caminho do apartamento de Bahar para ver se ele está lá e ela já avisou para revistarem todos os hospitais. Yale pergunta se ele sabe alguma coisa sobre Sirin, mas Atice conta o que aconteceu. Sirin pegou suas coisas e saiu de casa. Atice pergunta por que ele está perguntando sobre Sirin, e Yale diz que é para o caso de surgir uma emergência e Bahar receber o transplante rapidamente, por isso eles precisam de Sirin, mas por enquanto eles têm que se preocupar em encontrar Bahar. Atice diz a ele que é melhor ligar para Enver novamente, talvez Sirin tenha voltado para casa. Ela liga para o marido, mas Enver desliga, olha para Sarp e pede que ele continue conversando. Atice diz a Yale que Enver a está deixando louca. Agora ele e Sirin estão causando problemas. Yale pede que ela se acalme e Atice, muito preocupada, se pergunta onde está sua filha Bahar. Yelis e Arif estão no carro a caminho da casa de Bahar. Yelis, muito assustada, pergunta o que acontecerá se Bahar estiver em perigo, se for atropelada ou sequestrada. Ela ligou mais cedo, mas Seida não deixou ela atender, deveria. Talvez Bahar estivesse com problemas e precisasse de ajuda. Arif pergunta exatamente o que Musa lhe disse, e Yelis diz que Musa lhe disse que Bahar nunca foi à escola buscar as crianças. Yelis pensa o pior e Arif pede que ele pense o que diz e pare de falar bobagens. Bahar vai ficar bem. Eles chegam ao prédio, sobem rapidamente e encontram Bahar desmaiado na escada. Arif a pega nos braços e chora, pois Bahar não reage. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!